Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa número 55, conversando sobre dependências e outros temas. E o nosso tema de hoje será como lidar com a raiva. Então, fique conosco, acompanhe o programa até o final para você conhecer um pouco mais sobre esse tema, para você receber um pouco mais de dicas sobre como lidar com a sua raiva, ou mesmo você poder ajudar outras pessoas que expressam muito a raiva o tempo todo. Tá bom? Peço, como sempre, para que você nos acompanhe, para que você assine o canal e também para que acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que o novo programa entra no ar. Também conto com a tua ajuda usual de nos promover junto à rede. Então, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, tá bom? Obrigado por sua ajuda e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide. Tudo bom com você? Oi, Paulo, tô bem, e você? Ótimo, ótimo. Tirando esse frio, né, Neide? Seja bem-vindo ao Brasil, Paulo. Tá terrível para mim, tô sentindo muito frio. Lá tava 32 graus, agora vou para 14, para 15, é complicado, né? Aham. Até com o nariz escorrendo um pouco, tô um pouco de tosse, então se eu tossir aqui, né, vamos relevar um pouco, tá bom? Já tá desculpado. Ô, Neide, hoje a gente vai falar sobre raiva, né? Sobre um tema que eu não sei você, mas é um tema que na psicoterapia eu percebo que é muito difícil de se trabalhar, porque na visão da TC, a raiva tá muito ligada à interpretação de regras que a pessoa cria durante, né, o desenvolvimento dela, e que todas as vezes que uma pessoa pessoas violam essas regras, a pessoa reage, né, com a emoção raiva. E para lidar com a raiva também, no desenvolvimento da pessoa, a pessoa acaba desenvolvendo algumas estratégias compensatórias que normalmente são disfuncionais. E eu acho que esse justamente é o problema da raiva, que ela gera comportamentos disfuncionais, muitas vezes de agressividade. Então, de gritar, de já xingar outra pessoa, de ir para cima da pessoa com agressividade, às vezes até física, porque a raiva tende a gerar esse tipo de comportamento, né? Uhum. Então, assim, na psicoterapia, eu particularmente, né, eu acho que é um tema um pouco difícil de se trabalhar, porque você tem que mudar essas crenças que são regras na pessoa e que a pessoa reluta, né? Porque a pessoa, quando ela interpreta que ela tem que mudar o comportamento da raiva, da expressão da raiva, ela interpreta assim: ah, então eu vou ter que ser frágil, então eu vou ter que mostrar para outra pessoa que eu sou fraco, né? Isso gera, né, gera mais pensamentos disfuncionais, né, que geram mais sentimentos de raiva, né? Então é um tema complexo de se trabalhar em psicoterapia, né, Ney? Sim, porque é o que você falou, né? A raiva o pensamento da raiva é a quebra de uma regra interna, Uhum. né? Então você vai ver que a raiva dentro dessa emoção que nós chamamos de ira, né? De raiva, você tem vários nuances. Então, qual que eu acho que é a orientação, né? Indignação, digamos, seria o primeiro estágio da raiva. Uhum. Eu posso tanto parar na indignação, que é uma coisa positiva também, porque a gente sempre pensa que raiva, a gente não tem o direito de sentir raiva. Então, isso não é verdade. Né? Às vezes, a Sim, raiva é justificada. Tá? claro. Então, assim, a indignação, né, que o pensamento da indignação é, não acredito. Houve a quebra de uma regra interna. Não acredito. Se parar ali, se a gente. Porque talvez o que a gente tem que dizer aqui para o nosso ouvinte é que a gente tem que identificar os primeiros sinais de raiva para não deixar ela crescer. Indignação, irritabilidade, impaciência, intolerância, revolta, fúria, ódio. Quer dizer, se
já chegar aqui no ódio, já não tem muito mais o que você fazer. Ao passo que se você identifica nos primeiros estágios, ainda você consegue manejar. Perguntar para o seu pensamento se aquilo que você está pensando está baseado em evidência de realidade mesmo ou não está. Olhar, se afastar do problema e olhar para o evento e entender o que exatamente está acontecendo e ter uma ação melhor em função daquilo que você interpreta. Uma outra coisa que a gente dá como técnica para os nossos pacientes é usar o termômetro da raiva, né? Então, assim, no momento em que a coisa aconteceu, você pega o termômetro da raiva e sinaliza quanto de raiva você está sentindo, de 0 a 10. É interessante observar que se você olhar no dia seguinte, na semana seguinte e no mês seguinte, você vai ver que as marcações de raiva, elas tendem a diminuir, né? Então, você sentiria uma raiva, uma vontade de matar uma pessoa se fosse no dia, mas no dia seguinte já seria diferente, dali uma semana e dali um mês seria completamente diferente. Então, na verdade, o manejo está justamente no fato de entrar em contato, de olhar para essa emoção e de avaliar o quanto essa emoção está sendo desencadeada por um pensamento funcional ou não. Né? Eu acho que são esses cuidados que os nossos pacientes teriam que tomar, que seriam as dicas para o manejo da raiva. Legal, Neide. Sabe uma estratégia que eu utilizo muito em terapia, no processo terapêutico? É assim, as pessoas normalmente, elas conseguem reconhecer antecipadamente situações que geram raiva, né? Então, e o que acontece? Normalmente as pessoas também são generalistas. Então, por exemplo, eu sempre conto uma história de um amigo que ele chegou em casa e a esposa tinha perdido uma anotação de telefone que ele tinha feito. E ele ficou com tanta raiva dessa pessoa, mas com tanta raiva, que ele quase agrediu a esposa por conta disso, da perda de um telefone, do número de um telefone, que ele tinha anotado no papel de pão. Passado um tempo, ele chegou na casa dele, e aí a sogra dele havia saído com o filho. O filho dele tinha 1 ano de idade. E ela tinha saído e ele perguntou para a empregada, escuta, onde está o bebê? Aí a empregada falou, saiu com a tua sogra. Mas como que ela saiu com ele se a cadeirinha está aqui no canto? Né? E ele ficou com muita raiva da sogra quando a sogra chegou, porque ela tinha colocado a vida do filho dele em risco. Né? Que era um filho bebê, ela colocou no carro e saiu com o filho. Então, imagina, uma freada poderia causar um trauma, alguma coisa muito grave, né? Bom, enfim, quando ela chegou, qual foi a reação dele? Exatamente a mesma que ele teve com a esposa que perdeu o papel do telefone. Então, veja, a pessoa expressa a raiva sempre na mesma intensidade, né? Então, o trabalho que eu faço com os pacientes identifica as situações que causam raiva para você, né? E dê uma pontuação de 0 a 10, né? Sendo que 10 é uma raiva intensa, né? E 0 é a ausência de raiva, 2 é uma raiva fraca. Né? E depois que ele classifica a percepção inicial, vamos pensar a respeito da possibilidade de reclassificar essa raiva. Então, por exemplo, aquilo que eu senti raiva 10, que foi a anotação do telefone, eu posso reinterpretar como sendo uma raiva que deveria ser 2. Então, se essa situação se repete no futuro, a pessoa pode ter essa percepção e falar, opa, peraí, eu estou tendo, né, uma reação exacerbada aqui. Isso eu preciso colocar no nível ok, né? Então é uma coisa interessante de se praticar, né, Neide? Sim, com certeza. É uma técnica bastante adequada para o manejo da raiva. É isso. Mas no futuro a gente volta a falar um pouquinho mais sobre raiva, né, Neide? Que é um tema que é muito extenso e deve existir, provavelmente, muita motivação para sentir raiva, né? Mas, Neide, obrigado e espero que a nossa audiência tenha gostado do programa de hoje, tá bom? Tá bom, Paulo. Obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço, Neide. Fica com Deus. Tchau.